Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Tá todo mundo aí entrando? Deixa eu ver aqui. Arrumar o fone. Vamos aguardar o pessoal chegar e entrar. Boa noite a todos. Tomara que o notebook não descarregue. Boa noite, Paloma, já tá aí. Lívia, boa noite. Boa noite a todos. Débora, boa noite. Rose, boa noite. Estou aguardando os alunos entrarem do curso GHF. Demos uma pausa lá no portal para a aula, né? E agora a gente vai fazer uma correção. Tudo bem, Débora? Oliveira, Rose entrou. Derlaine entrou, boa noite. Samara, Vanessa Oliveira. Everton, boa noite para você, um beijo. Aí, André Quaresma entrou, beijo. Vamos ver se o pessoal entra. Larissa entrou, tá? Quero aqui, de antemão, começar essa live parabenizando a minha amiga enfermeira Luciana Láurea, que fez aniversário ontem. Então, amiga, feliz aniversário para você, muitos anos de vida, que Deus te abençoe cada vez mais e que você continue essa profissional maravilhosa que você é, tá? Boa noite a todos. Ana Lúcia, boa noite. Cristina Monteiro, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando para assistir mais uma live aqui com o professor Eduardo, que está lecionando a matéria de fundamentos de enfermagem, nada mais é do que práticas de enfermagem no curso GHF, tá? Depois dê uma olhadinha nos stories, tá? Do Instagram do curso GHF, que terá uma live maravilhosa para vocês aí, em homenagem ao Agosto Dourado, né? Onde o Ministério da Saúde preconiza o aleitamento materno exclusivo, né? Então a gente vai debater isso aí na próxima live, que será, acho que dia 6 do 8 às 21 horas, com o professor enfermeiro Vitor Oliveira, e junto comigo a gente vai estar fazendo um debate sobre aleitamento materno exclusivo, principalmente na época de pandemia, e mitos e verdades sobre o aleitamento materno, que é o que comemora no Ministério da Saúde o Agosto Dourado, né? Agosto Dourado, igual Outubro Rosa, tem Agosto Dourado, Novembro Azul, câncer de próstata, Outubro Rosa, câncer de colo de útero, e Agosto Dourado, ele fala do aleitamento materno, entendeu? Exclusivo. E nós vamos aí falar, tá? Ana Lúcia, boa noite. Então, gente, a gente acabou de sair um pouquinho do portal, onde eu estava trabalhando com a turma até 55, 56. Tá? Eu confundo as turmas, gente, a confusão de número, que a minha cabeça fica doida, né? Então, Gisele Araújo, boa noite, querida, seja bem-vinda. A gente estávamos trabalhando lá com o Fundamentos 2, que a gente está iniciando agora, tá? Iniciando agora Fundamentos 2, né? Que a gente já passou daquela parte de banho no leito, tipo de cama, lavagem das mãos, né? Calçamento de luva estéreo, calçamento de luva de procedimento, posições de exame. E agora a gente vai entrar na parte mais complicada da disciplina, né? Que são avaliações dos sinais vitais. Cleito presente, boa noite, Cleito, obrigado pela participação. Adriel, Bárbara, Daiane, Gisele, Ana, Bianca Pereira,
Obrigado a todos os alunos da TS 55, da TS 56, da TS 59, da TS 60, todos os outros demais alunos que aqui sempre estão participando e sempre tirando um tempinho junto comigo, mesmo cansado, para vir passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Então a gente já está entrando na parte de sinais vitais, né, que são sinais de vidas apresentados pelo paciente no âmbito hospitalar. É através dos sinais vitais que o médico vai diagnosticar uma patologia, vai medicar o paciente. Por isso a aferição dos sinais vitais ela deve ser precisa, né, eficaz na anotação, na ausculta e na sua verificação ou aferição, para que o médico possa dar um diagnóstico preciso para esse paciente e em cima desses sinais vitais o médico poder avaliar e dar um diagnóstico para o paciente. A nossa diretora chegou, bem-vinda. Tânia Santos, bem-vinda. Então deixei um questionário, né, lá no portal para vocês, né? Eu fui até um pouco malvado. Botei 20 questões para discursiva referente aos videoaulas no portal. E aqui eu vou estar fazendo correção de cada questão e vou estar respondendo para vocês as questões que foi lançada no portal, né? Para quem tá já passou pela essa disciplina, quem está na disciplina é bom sempre estar fazendo anotações, né, no caderno, ou quem está aí em casa, pega papelzinho, pega caneta, faz as suas anotações, porque às vezes vocês podem ter respondido algo demais, mas mesmo assim eu não estou dizendo que está incorreto, eu sei o que o aluno quis dizer na resposta, tá? Mas as perguntas estão sempre em cima dos vídeos do portal, por isso é importante que assistam a aula no portal, tá? Os vídeos são feitos por mim, são escolhidos por mim com o maior carinho para vocês. Então eu peço que o trabalho e as atividades no portal seja feita pelo portal, pelos vídeos do portal. Tá? Se você tem uma base teórica de um livro em casa que vai te dar um apoio para o estudo, maravilhosamente bem. Agora, se você não tem, siga a apostila que eu elaborei para vocês no portal, com todo carinho e todo amor. E os vídeos que eu posto lá para vocês estar estudando da melhor maneira possível. Vilma, seja bem-vinda. Gabi, seja bem-vinda. Então, vamos repetir aqui alguns assuntos, só para ver se vocês entenderam, né, na disciplina de Fundamentos, parte 1, que vocês entenderam. A primeira questão eu pedi para citar, falar a finalidade da luva de estéreo, e a segunda, a finalidade da luva de procedimento. Vocês sabem que duas são totalmente diferentes uma da outra. A luva estéreo é uma luva cirúrgica esterilizada, onde está livre de micro-organismo patogênico, ou seja, livre de contaminação. Tá? Ela é usada para procedimento totalmente invasivo, totalmente estéril, onde evita a contaminação do procedimento e a contaminação do paciente. A luva de procedimento, que é aquela luva que é usada diariamente pelo profissional de saúde, ela é usada com a finalidade de evitar a autocontaminação do profissional de saúde, evitar que nós tenhamos contato com secreção de sangue, secreção de saliva, de urina, de fezes com o paciente. Ela não é esterilizada. Ela é só para procedimentos que não são estéreis, ou seja, que não são invasivos. Ela é usada com a finalidade de evitar a minha autocontaminação. Então, é um meio de biossegurança que o profissional tem para estar realizando seus procedimentos de uma forma eficaz com aquele paciente e evitando se contaminar dentro do ambiente hospitalar. A luva cirúrgica, que é a luva estéreo, como o nome diz, luva estéreo, ela é livre de micro-organismo, ela é esterilizada, não pode ter nenhum tipo de contaminação, como vocês já aprenderam previamente nos vídeos comigo e nas matérias anteriores de Fundamentos 1. Então eu sempre friso esse assunto para que o aluno não esqueça disso. A luva estéreo é uma luva cirúrgica esterilizada, usada para procedimentos invasivos, para evitar contaminar o material esterilizado e contaminar assim o paciente, levando para ele um micro-organismo que pode futuramente causar uma infecção que pode ser tratada ou não tratada. Então,
Deu para entender a finalidade. A luva estéreo ou cirúrgica é usada para evitar contaminação do material estéreo e do paciente, usada em procedimentos invasivos, ou seja, todo procedimento estéreo. E a luva de procedimento é uma luva usada com a finalidade de evitar a contaminação do profissional de saúde. É o meio de biossegurança. Todas duas são descartáveis. Tá? Todas duas têm que ser trocadas para cada procedimento e sempre ser desprezada em lixo contaminado, não lixo comum, principalmente quando a luva tem o quê? O resíduo de secreção de sangue, de fezes, de urina do paciente. Então, toda luva após o uso, seja ela estéril, seja ela de procedimento, ela tem que ser descartada e você tem que usar outra luva para outro procedimento. E claro que, frisando, para usar tanto a luva cirúrgica, tanto a luva de procedimento, o profissional de enfermagem deve realizar a antisepsia das mãos antes do procedimento, principalmente do calçamento de luva e após a realização do procedimento com o paciente, tá bom? Essa foi a questão número 1 e número 2. A número 3, estão conseguindo me ouvir, gente? Estão conseguindo me ouvir? Vanessa Lima, estão conseguindo me ouvir? Verônica, que bom. Então deu para entender, né? Que bom. Sempre coloca, tô conseguindo ouvir, tô entendendo. Para eu, Vanessa Oliveira, tá ótimo, Vilma Cleiton, que bom. Lorena entrou agora, Vitória, Cristiane Monteiro. Então que bom, gente. Essa é a intenção, tá? Mesmo que seja assunto repetitivo, é sempre bom a gente repetir para que o aluno frise isso na memória, na cabeça e nunca esquecer, tá? A número 3 é cite os procedimentos realizados com paciente que necessita de luva de procedimento. Cite 5 procedimentos, né, realizados com paciente que necessita do uso de luva de procedimento. Ou seja, quais são os procedimentos dentro do ambiente hospitalar que o profissional de enfermagem técnico ou estagiário vai estar usando a luva de procedimento para evitar a sua autocontaminação. Lembrando que essa luva é usada em procedimento que não é estéril, procedimentos não invasivos. Então, citar 5, tem milhares. Vou citar aqui um, básico. Punção venosa periférica. Vou puncionar uma veia periférica, que é aquelas veias que o profissional de enfermagem funciona tanto no membro superior e no membro superior, tanto direito quanto esquerdo, com a finalidade de colher um sangue para exame laboratorial, administração, só medicamento na veia, o paciente ir liberado e de alta, ou puncionar a veia para mantê-la salinizada, ou seja, manter a veia puncionada, pérvia, lavada com solução salina ou com água destilada, para o paciente ficar hospitalizado só para tomar medicamento, ou puncionar essa veia periférica para administração de soroterapia, que é uma terapia feita através de soro, por via endovenosa, usando 2 catéteres intravenosos, que vocês vão aprender futuramente, que é o gelgo com o polifixo e o scalp. Então, para a punção venosa periférica, tá? Boa noite, Patrícia. Para a punção venosa periférica, que é atribuição do profissional técnico de enfermagem, que é a realização da punção venosa de veias periféricas, que nada mais é que introduzir um catéter estéreo, né, numa veia periférica, tanto do membro superior direito quanto esquerdo, com a finalidade de coleta de sangue, a administração só de medicamento, manter a veia só salinizada, administrar soroterapia, que é uma terapia feita com soro, ou fisiológico, ou glicosado, ou ringue lactato. O uso da luva é luva de procedimento, tá? Porque você vai ter contato com o sangue. Então você usa a luva de procedimento. Banho no leito, seja ele de aspersão, seja ele de imersão, seja ele de ablução. Luva de procedimento. Preparo do leito do paciente para admissão de um paciente. Luva de procedimento. Desinfecção concorrente ou terminal do leito do paciente. Luva de procedimento.
Preparo do corpo, o trabalho de vocês, preparo do corpo após a morte, luva de procedimento. Administração de oxigenoterapia, luva de procedimento. Medicação intramuscular, no músculo, tanto no deltoide, tanto do glúteo, tanto do vasto lateral da coxa, luva de procedimento. Aplicação de medicação por via subcutânea, medicação no tecido adiposo, conhecido como via hipodérmica também. Vai aplicar uma insulina, vai aplicar uma heparina, vai aplicar um Clexane, que é via subcutânea ou hipodérmica, luva de procedimento. Medicação intradérmica, medicação na derme, luva de procedimento. Punção venosa periférica, luva de procedimento. Passagem de sonda nasogástrica, sonda orogástrica, que são sonda nasogástrica que vai pelo nariz, orogástrica que vai pela boca. Quem assistiu lá a live do curso de GHF vai entender o que eu estou falando. Quem não assistiu, está salva lá no Instagram do curso de GHF. A luva que você vai usar para passagem de sonda nasogástrica e sonda nasoentérica, sonda orogástrica ou sonda nasogástrica ou nasoentérica é luva de procedimento. Aspiração das vias aéreas superiores. Eu vou aspirar o nariz e a boca do paciente. Principalmente quando o paciente está broncoaspirando. A gente aspira as vias aéreas superiores para manter as vias aéreas o quê? Livres, permeáveis, facilitar a circulação de oxigênio e evitar principalmente broncoaspiração. Para o paciente não broncoaspirar com a secreção. Que luva que você vai usar? Luva de procedimento. Desinfecção de uma ferida limpa. O paciente chegou numa emergência ou no ambulatório com a ferida pérfaro cortante no supercílio ou em qualquer outra região, tá sangrando, que limpeza você vai fazer naquela ferida? Com que luva? Luva de procedimento, tá? Troca de bolsa de colostomia, luva de procedimento. Então, a aspiração das vias aéreas superiores, troca de bolsa de colostomia, administração de intramuscular, intradérmica, subcutânea, endovenosa, que é a punção venosa periférica, nebulização, oxigenoterapia, preparo do corpo após a morte, higiene corporal, tá? Tanto banho de aspersão, quanto imersão, quanto ablução, preparo de um leito do paciente para admitir um paciente, preparo de medicação. Tá? Se você for preparar a medicação, você tem que usar luva de procedimento e máscara para preparar a medicação para aquele paciente, para não contaminar a medicação. Luva de procedimento, desinfecção concorrente do leito, desinfecção terminal, luva de procedimento. Deu para entender? Esses são os procedimentos, na maioria, que não são estéreis. Posicionar o paciente para a realização de um exame, ou tomografia, ou raio-x de tórax, luva de procedimento, tá? Luva de procedimento. Esvaziar a bolsa coletora de diurese, colocar a comadre lá embaixo, abrir o dispositivo para esvaziar a bolsa coletora de sistema de diurese, luva de procedimento. Luva de procedimento. Para evitar a nossa contaminação. Agora, a outra pergunta, que bom que vocês estão entendendo. A outra pergunta foi citar os procedimentos que o profissional de enfermagem, procedimento, quando eu falo, que procedimentos que vocês vão realizar dentro do hospital que vai necessitar do uso de luva estéril. Tá? Lembrando que a luva estéril é usada em procedimentos invasivos, procedimento esterilizado, para não contaminar o paciente e nem o material. Essa é a finalidade do uso dessa luva. Então, que procedimento você vai usar dentro do hospital que vai ter que usar a luva estéril? Cirurgias em gerais, luva estéril. Quando você tiver que auxiliar o médico como circulante no centro cirúrgico, como instrumentador cirúrgico, luva de estéril. Manuseio de material esterilizado na autoclave, na estufa, lá pelo CME, que é Centro de Material de Esterilização, luva estéril. Sutura, que é a união da derme com fio cirúrgico, luva estéril. Aspiração de traqueostomia, luva estéril. Intubação orotraqueal, luva estéril. Cateterismo vesical de demora ou de alívio, luva estéril. Passar uma sonda vesical pela uretra masculina e feminina,
luva estéreo, porque a uretra, a bexiga é um órgão estéreo. Tá? Então, a gente não quer levar a contaminação para aquele local. E o cateterismo vesical de demora já causa infecção no paciente por ficar permanente na bexiga. Se você contaminar, piora mais ainda. Então, é um dos fatores mais indicantes pela CCIH para causar infecção hospitalar, que é o cateterismo vesical de demora. Então, a passagem do cateterismo vesical de demora, que é aquele que fica na bexiga fixa por 15 dias, 20 dias, é luva estéreo. A sonda de alívio, que é a sonda que entra, alivia o paciente. O paciente chegou na emergência com bexigoma, distensão da bexiga, porque não está conseguindo urinar, porque está obstruída aquela uretra. Passa a sonda de alívio, esvazia a bexiga e tira a sonda de alívio. Paciente é idosa, é acamada, tem que colher a urina, sonda de alívio, colhe a urina, tira a sonda de alívio. Então, cateterismo vesical de demora e cateterismo vesical de alívio, luva estéreo. Punção venosa profunda, subclávia e jugular e femoral. O auxílio que você vai dar no médico para puncionar a veia profunda, que é a subclávia, a jugular e a femoral, luva estéreo. Curativo de punção venosa profunda, luva estéreo. Curativo de ferida contaminada, luva estéreo. Você olhou para lesão por pressão, ou úlcera por pressão, ou aquela erisipela, ou qualquer outra lesão, ou uma ferida cheia de miíase, e olhou para a ferida, tem aquele odor fétido, aquele tecido necrosado, aquela quantidade de exudato, que é secreção purulenta, ou amarela ou esverdeada, a limpeza dessa ferida tem que ser com luva estéreo, tá? Para você não contaminar mais a ferida. Então, ferida limpa, luva de procedimento. Ferida contaminada, luva estéreo, tá? Parto normal, luva estéreo. Curetagem, luva estéreo. Deu para entender essa questão aí dos procedimentos? Deu, né? Agora a questão 5. Estão dando para entender? Estão fazendo as anotações? Então, que bom. Isso aí, Cleiton. É bom sempre estar... A live, gente, que eu faço, não é com o intuito de querer falar, só falar, não. Eu faço para vocês estarem anotando, tá? E estudando cada vez mais e anotando as dúvidas de vocês. Eu errei nisso, errei naquilo, vou escrever aqui para me atentar mais, né? Então a intenção é essa, que vocês anotem mesmo aí as dúvidas de vocês, para que a gente possa estar tirando juntos, tá bom? A questão número 4 fala de um assunto muito importante. 5. Qual a finalidade da lavagem das mãos no ambiente hospitalar? Essa foi super fácil, foi dada de presente. A lavagem das mãos, que nada mais é que a antisepsia das mãos, não é o método de esterilizar, mas sim de desinfectar as mãos. Vivi Guilherme presente, beijo. A finalidade da lavagem das mãos no ambiente hospitalar é evitar infecção hospitalar, que é conhecida como infecção nosocomial, evitar infecção cruzada de paciente para paciente, evitar a autocontaminação, evitar a propagação de micro-organismo patogênico, tá? Então, a finalidade da lavagem das mãos no ambiente hospitalar tem que ser feita antes e após cada procedimento, que é o meio de antisepsia, que é a desinfecção de tecido vivo, é feito antes e após cada procedimento, quantas vezes você achar que é necessário, tá? Sempre realize a antisepsia das mãos, e fazendo essa antisepsia nas mãos dentro do hospital, você vai ter uma finalidade, de acordo com a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Você vai evitar a infecção hospitalar, que é a infecção adquirida dentro do hospital, né? Quando a gente leva para o paciente micro-organismo,
ou conhecida como infecção nosocomial. Você evita a autocontaminação, ou seja, você evita de se contaminar. Você evita infecção cruzada, ou seja, de levar a infecção de um paciente para o outro, porque você tem que fazer antisepsia das mãos de um paciente para o outro. Você evita a propagação de micro-organismos patogênicos. Lembrando que as nossas mãos é um órgão que acumula mais bactéria que os demais órgãos do nosso corpo. Então, por isso, sempre lave as mãos, faça antisepsia antes e após cada procedimento, que assim você vai estar evitando sérias complicações dentro do hospital, que é a infecção hospitalar. Então, essa foi a finalidade. Evitar a infecção hospitalar, que é a mesma coisa que nosocomial, evitar a infecção cruzada de um paciente para o outro paciente, evitar propagação de micro-organismo e evitar a autocontaminação. Também, quem falou de retirada de sujidade, também não está errado, está certo. Boa noite, Adriana Monteiro, um beijo. E um beijo no meu amigo Michel, maravilhoso vocês, saudade de vocês. Marca um almoço e um jantar para a gente comemorar, tá bom? A questão número 6. Qual a posição correta para passagem de SNG? SNG é sonda nasogástrica. Qual a posição correta que o profissional da enfermagem deverá colocar o paciente para passar a sonda nasogástrica ou orogástrica? Posição de Fowler, cabeceira elevada. Sempre. Vou passar uma sonda nasogástrica no paciente, levo a cabeceira a 90 graus, coloco na posição de Fowler para passagem de sonda nasogástrica ou orogástrica. Tá? Então, quem respondeu posição de Fowler, parabéns, tá? Acertou com perfeição. A número 7, quais as posições de exame utilizadas para a verificação dos sinais vitais de um paciente? Quais? Porque são duas. Quais as posições, no plural, porque são duas, utilizada para aferir os sinais vitais. Quando está lá SSVV, significa sinais vitais. Sinais vitais são sinais de vida apresentados por todo o paciente, e através dos sinais vitais e da verificação dele, da aferição dele, nós não vamos ver sinais vitais, nós não vamos medir sinais vitais, nós vamos aferir sinais vitais. Tá? Nós vamos verificar sinais vitais. Mas nunca vamos tirar e nunca vamos medir sinais vitais. Ninguém tira, ninguém mede. Nós vamos aferir ou verificar os sinais vitais, e através dele que o médico vai dar um diagnóstico preciso no paciente, através dos sinais vitais. Se o paciente está taquicárdico, se está dispneico, se está fazendo hipotermia, hipertermia, se está tendo febre, se está hipotenso, normotenso, hipertenso, se a escala de dor do paciente, se está de 0 a 10, se está 9, se está menos, se está boa, se não está boa. Então, é através desses sinais vitais. Por isso é bom saber termo técnico, porque eu estou falando em termo técnico com vocês. Por isso a apostila de termo técnico foi dada, ó, lá na época que Deus falou com Noé para preparar uma arca que havia um dilúvio na terra. Tá? Então, para quem não está estudando termo técnico, vai ficar prejudicado aí na frente, porque tem que saber termo técnico, principalmente quando a gente vai verificar sinais vitais. Tá? Carleide Claire, beijo, minha ex-aluna. Então, quais são as posições que a gente utiliza para a verificação dos sinais vitais? Tá? Pode estar prescrito lá pelo médico SSVV, sinais vitais, ou pode estar PATPR. PATPR, que quer dizer que pressão arterial, T, temperatura, R, respiração, P de pulso. O médico pode botar lá na prescrição. Verificar PATPR, de 2 em 2 horas. Quando ele fala verificar PA/TPR, está falando para você verificar pressão arterial, temperatura, R de respiração e pulso, que são os sinais vitais de quem verifica é o profissional de enfermagem, tá? E a posição que esse paciente deverá ficar é a posição sentada, que é Fowler. Tá clareando muito aqui, né? Mas estão conseguindo me ver direitinho. Então, essa luz do meu... a posição de Fowler ou a posição
dorsal, horizontal ou supina, tá bom? Então, as duas posições para aferir os sinais vitais é a posição de Fowler. Gi Caetano, você entrou agora, Gi Caetano. Você sempre entra para assistir a live. Então, a posição adequada para aferir os sinais vitais, não esqueçam, grava isso aí, anota isso aí. Se você vê escrito lá na prescrição médica SSVV, sinais vitais, tá? Se você vê prescrito lá PATPR, é o quê? É os sinais vitais. Ele está dizendo o quê? PA, T de temperatura, R de respiração, P de pulso. Ele pode prescrever aferir PA/TPR de 4 em 4 horas. Monitorar PA-TPR. PA, pressão arterial. T de temperatura. R de respiração. E P de pulso. Monitorar SSVV. Monitorar sinais vitais, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Tá bom? Então, a posição adequada para aferir os sinais vitais, né? É a Fowler, que é o paciente sentado com a cabeceira elevada, ou ele deitado, que a gente chama de dorsal, horizontal ou supina. Você pode colocar qualquer um nome que vai estar correto, de acordo com a literatura. Dorsal, horizontal ou supina, tá? A Gi Caetano queria tanto que fizesse a correção desse questionário que eu estou fazendo e ela chegou agora, né, Gi Caetano? Um beijo, tá? Então deu para entender qual a posição correta para a verificação dos sinais vitais. A posição são duas: Fowler ou dorsal, supina ou horizontal, que é a mesma coisa, tá? Tá bom? Gourmetização brigadeiro tá aí, olha. Gourmetização brigadeiro. Brigadeiro é sempre bom para comer. Tânia Santos, muito bem, anote aí. Gourmetização brigadeiro, obrigado pela participação. Vamos comer doce na pandemia, na quarentena, que faz bem para a saúde, pior que não. Então, as posições de exames para aferir os sinais vitais ou verificar os sinais vitais é Fowler e dorsal, horizontal ou supina. Deu para vocês pegarem a questão SSVV e PATPR? O que é? SSVV, sinais vitais. PATPR é pressão arterial, temperatura, respiração e pulso. Anotem isso, que você pode ver isso em alguma atividade minha, né? Leia isso em alguma atividade minha e às vezes você vai, não sei o que é, professor. Elaine e Cássio, boa noite, tá? Anota aí para vocês entenderem. Mas as posições corretas para verificar os sinais vitais é Fowler, dorsal, horizontal ou supina. Lembrando que para verificar os sinais vitais o paciente tem que estar nessas posições, não pode estar falando, não pode estar conversando, não pode estar fazendo atividade física, não pode ter fumado há 30 minutos antes. Se você vê que o paciente fez atividade física, você pede para guardar 30 minutos sentado ou deitado para estar aferindo os sinais vitais. É muito importante isso, porque os sinais vitais ele tem alteração. Quanto mais o paciente se movimenta, mais alterado vai ficar a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial. Ele sentado é um valor, ele deitado é um valor, você verifica agora dá um valor. Se ele for andando e sentar no outro local e você verificar, vai dar outro valor. Então é importante isso. Nunca verifique a pressão arterial num membro que você vê que está com uma hemiplegia ou uma plegia, ou está com uma punção venosa, ou está com uma queimadura, que vai impedir de verificar a pressão arterial. Sempre verifique em local que você possa ter uma exatidão na aferição dos sinais vitais. E se você tem dúvida nos sinais vitais, né, na ausculta com estetoscópio, na verificação do pulso, que é a artéria radial ou na respiração do paciente, no valor que você achou que está muito exorbitante, muito alterado para a idade do paciente, peça o coleguinha para estar fazendo para você, não fica com vergonha não, tá? Use sempre aquela palavrinha que eu sempre para você chá: conhecimento, humildade e atenção,
tá? Seja humilde nesse momento e peça ajuda. Boa noite, Leandro. Beijo para você, tá? Então deu para vocês entenderem. A gente vai fluir mais, vai entrar mais a fundo, tá? Nos sinais vitais. Isso aí, Tânia, a pessoa fica muito ansiosa, né? Geralmente tem os idosos, a gente fala que o paciente tem síndrome do jaleco branco, né? Não pode ver uma pessoa com jaleco branco que fica nervosa. Então isso faz com que a pessoa tenha alteração nos sinais vitais mesmo. Então toda a calmaria é muito importante na hora da aferição dos sinais vitais. Toda calmaria é importante na hora da verificação dos sinais vitais para que o paciente seja bem recebido, acomodado, para que você possa também estar fazendo um exame, né, que sinais vitais é um exame verificando os sinais vitais de uma forma bem precisa. Né? Então é bom ele estar calmo, estar tranquilo, para você ter um valor exato, sabendo que através desses valores o médico vai medicar o paciente. Se você verifica a pressão está muito alta, constatando uma hipertensão, o médico vai tratar como hipertensão. Mas na verdade não estava assim. Ele estava normotenso. Você botou lá hipertenso, o valor 16 por 10, 160 por 100 mmHg, milímetro de mercúrio, né? Porque você chutou, você ficou com vergonha de falar que não estava conseguindo ouvir para o colega aferir. Mas na verdade estava 120 por 80. Aí o médico medica o paciente como hipertenso, o paciente faz uma hipotensão severa aí por excesso de medicamento porque você verificou a pressão errada. Ou não teve a humildade de falar, não estou conseguindo escutar, não estou conseguindo aferir. Então é mais fácil você falar do que você fazer errado e o paciente ser prejudicado com isso, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso, sobre sinais vitais, que é muito importante, tá? A outra, qual a posição de exame para pacientes que estão apresentando hipotensão arterial? Hipotensão arterial é pressão baixa, tá? Hipotensão arterial é pressão baixa, tanto sistólica, que é pressão máxima, tanto diastólica, que é pressão mínima. Eu só posso considerar um paciente hipotenso com pressão baixa, segundo a Organização de Hipertensão Arterial, e de acordo com o Ministério da Saúde, o paciente que ele tem a pressão sistólica e diastólica, sistólica é a pressão máxima, diastólica é a pressão mínima, inferior a 100 por 60 mmHg, ou seja, 10 por 6 milímetros de mercúrio. Nós falamos 10 por 6, mas nós vamos escrever no prontuário 100 barra ou x 60 mmHg. Esse mmHg significa milímetros de mercúrio. Então, quando o paciente está com a pressão abaixo de 10 por 6, abaixo de 100 por 60 milímetros de mercúrio, ele está fazendo uma hipotensão arterial. E de acordo com as aulas de exame físico, de posições de exame, a posição de exame mais adequada para um paciente que faz hipotensão arterial, pressão baixa, menor que 100 barra 60 mmHg, que é milímetro de mercúrio, é uma posição que faz retorno venoso, que é a posição chamada Trendelenburg. Colocar a perninha para cima ou apoiada e o membro superior mais abaixado. O paciente fica com as pernas para cima e a cabeça para baixo. Então faz retorno venoso, auxilia no aumento da pressão sistólica e diastólica. Claro que é dentro do ambiente hospitalar, vai pedir o profissional de enfermagem para puncionar uma veia periférica, onde você tem que saber fazer essa punção venosa periférica, nesses casos de hipotensão arterial severa, para hidratar esse paciente com soro fisiológico, que é cloreto de sódio, que é sal, que vai ajudar também no aumento da pressão arterial. Então, se ele faz hipotensão, pressão baixa, posição Trendelenburg, em casa, por exemplo, até chegar no hospital. Mas dentro do hospital a gente coloca em posição Trendelenburg, pede o técnico de enfermagem para fazer um acesso venoso periférico com gel, com calibroso, com polifixo, que vocês vão aprender, tá? E o paciente vai tomar soroterapia na veia, e o médico vai colocar lá 2.000 ml, 4 frascos de soro fisiológico, que é cloreto de sódio, que tem 0,9% de sal. Então, para aumentar a pressão desse paciente, mas a posição adequada que auxilia no aumento da pressão arterial, quando o paciente faz hipotensão, é a Trendelenburg. Quem colocou essa resposta, parabéns, tá? Tô dando para entender?
Vou acelerar um pouquinho para ver se a gente consegue terminar, né, gente? Mas estou dando para vocês entenderem? Tá bom? Número 9. Qual a posição de exame indicada para parto normal, conhecido como parto eutóxico? Tá? Se for no centro obstétrico, na sala de parto, a posição adequada é a litotômica. Tá? Agora, se for um parto de emergência, numa maca, em casa, vai ser ginecológica. Mas aqui a gente está se referindo à parte técnica. Tá? Qual a posição de exame indicada para parto normal, que é parto eutóxico? É litotômica. Carol Tricani, minha amiga enfermeira, que trabalhou comigo no Hospital Albert. Um beijo para você, meu amor. Que bom que você está assistindo a minha live. Tá? Um beijo em todos que trabalhou comigo no Albert. Só saudade daquele tempo, daquele pessoal. Vários amigos eu fiz lá. Qualquer dia a gente marca uma live, Carol. Tá bom? Para você estar passando aqui também seus conhecimentos de emergência. Então, a posição indicada para parto normal, que é parto eutóxico, que é aquele parto sem complicação, na mesa de parto é litotômica, tá? As pernas sob uma peneira, que é um apoio, tá bom? A número 10, qual a posição de exame indicada no pós-operatório de flebectomia? Flebectomia é a retirada parcial ou total dos vasos, que são varizes. E a posição indicada lá no pós-operatório, que já operou, é a Trendelenburg, tá? Que é a posição que faz retorno venoso. Então, vai melhorar a circulação sanguínea, vai evitar edemas em membros inferiores, vai evitar algias em membros inferiores, vai facilitar essa circulação sanguínea e vai evitar processo hemorrágico na incisão cirúrgica. Então, pacientes que operaram, realizaram o procedimento cirúrgico de flebectomia, que é a cirurgia da retirada das varizes e dos vasos, lá no pós-operatório, que é quando ele já operou, ele fica lá no pós-operatório sob os cuidados da enfermagem. A posição que ele vai ficar nas primeiras 12 horas é a posição Trendelenburg para flebectomia, tá? Quem acertou também, parabéns. A número 11, qual a posição indicada para o paciente que está com dispneia, que é dificuldade respiratória? Paciente que tem uma doença respiratória, DPOC, ou outro tipo de doença, bronquiolite, asma, chegou no hospital com dispneia, aquela dificuldade de respirar, tá? Com aquela dificuldade de respirar, qual a posição mais adequada para o paciente? Fowler. Paciente está com dispneia, eleve a cabeceira dele, coloque o paciente em cabeceira elevada a 90 graus, que a gente chama de posição de Fowler, que é a posição que favorece o fluxo respiratório. Claro que se a dispneia não vai melhorar só na posição de Fowler, a gente vai ter que administrar uma oxigenoterapia de baixo fluxo, não invasivo nesse paciente, ou por catéter, principalmente por catéter nasal, até a chegada do médico. Você pode administrar oxigenoterapia de baixo fluxo, até 3 litros por minuto, sem prescrição médica, para paciente que está com dispneia, está saturando abaixo de 90 pela oximetria de pulso, ou ele está dispneico, apresentando cianose de mucosa ou cianose de extremidade, tá? Você pode colocar na posição de Fowler, elevar a cabeceira dele, vai melhorar o fluxo respiratório desse paciente, e você pode estar administrando oxigenoterapia, que é uma terapia feita através de oxigênio para favorecer a hematose pulmonar e evitar hipóxia cerebral. Mas o técnico de enfermagem só pode fazer com oxigenoterapia de baixo fluxo, 3 litros por minuto no máximo, por catéter nasal até a chegada do médico. Mas você já está ali aliviando a dispneia, você está evitando a cianose, que é a falta de oxigênio nos tecidos, tá? E prevenindo a hipoxemia cerebral, tá bom? Então a posição indicada para dispneia é a posição de Fowler, tá ok? Gente, meu tio tá aqui na live, maravilhoso. Eu fico muito feliz quando vejo meu tio na minha live, que é um tio que eu amo muito. Tá lá no Rio Grande do Norte, em Natal, uma cidade maravilhosa, morrendo de saudade dele. Manda um beijo pra minha tia Kelly, pra Julinha, pra Bia. E um beijo no seu coração, tio. Que Deus abençoe o senhor cada vez mais.
sabe que eu te amo, você sabe que você mora no meu coração, tá? É um dos tios mais queridos que eu tenho, gente. Quem olha meu Face sabe o que eu tô falando. Outra, número 12, não foi? Qual é a posição de exame para medidas na 10? A 10 tem que saber termo técnico, né? Quem teve dificuldade na 10, flebectomia, cirurgia de varizes, posição de Trendelenburg, tá? A questão 12, qual a posição indicada para medidas antropométricas? Medidas antropométricas nada mais é que peso e altura. Então, para você pesar um paciente, mensurar um paciente, a estatura dele, que é a medida antropométrica, peso e altura, tá? Nós vamos colocar esse paciente na posição ortostática ou ereta. Tá? Ortostática ou ereta. Então essa é a resposta correta da número 12 sobre medidas antropométricas, que é peso e altura. Para realizar o exame de medidas antropométrica, peso e altura, nós vamos colocar o paciente na posição ortostática ou ereta. 13. Qual a posição de exame indicada para PCR? PCR é o quê? Parada cardiorrespiratória. É uma parada súbita do funcionamento do coração e dos pulmões. Então, quando o paciente evolui para uma PCR, imediatamente, de acordo com o ABCD da vida, nós temos que realizar RCP, reanimação cardiopulmonar. Reanimação cardiopulmonar. Então, a posição que o técnico tem que saber é primordial, um profissional de enfermagem saber a posição correta para colocar um paciente para fazer uma RCP, reanimação cardiopulmonar. Tá? No caso de PCR, parada cardiorrespiratória, parada súbita do funcionamento do coração e dos pulmões. E a posição correta para fazer para uma parada cardiorrespiratória, para fazer uma RCP, reanimação cardiopulmonar, é a posição dorsal, horizontal ou supino. O paciente fica deitado, reto, com a parte anterior do corpo livre para você fazer a reanimação, com pressão cardíaca e ventilação. Então, a posição adequada para PCR, parada cardiorrespiratória, é a dorsal, horizontal ou supina. E só vai ter PCR quando tem uma parada súbita do funcionamento do coração e dos pulmões. E aí o profissional de enfermagem tem que realizar RCP, reanimação cardiopulmonar. Repetir a 13. Qual a posição indicada para PCR? PCR é parada cardiorrespiratória. Parada súbita do funcionamento dos pulmões e do coração. Quando o paciente tem uma PCR, a parada súbita do funcionamento do coração e dos pulmões, imediatamente o profissional de enfermagem tem que estar capacitado para iniciar a RCP. RCP, reanimação cardiopulmonar. Vamos tentar reanimar o coração e o pulmão. E na parada cardiorrespiratória, a posição mais indicada para nós profissionais de saúde, tanto médico, enfermeiro, técnico, para realizar a RCP é a posição dorsal, horizontal ou supina. Tanto faz qualquer uma. Você vai encontrar na literatura com 3 nomenclaturas diferentes, tá? Mas você pode colocar dorsal, horizontal ou supina. Não, a posição dorsal, horizontal ou supina não é só para PCR, não, tá? É para várias outras coisas. Eu estou falando aqui da parada cardiorrespiratória. Se for para fazer, o paciente está tendo uma PCR, vamos fazer RCP, reanimação cardiopulmonar. Botamos na posição dorsal, horizontal ou supina para realizar a reanimação cardiopulmonar. Só que a posição dorsal, horizontal ou supina serve para milhões de coisas, tá? Aí depois da RCP, a gente vai ter que entubar o paciente, a gente vai ter que levar para o CTI. Se o paciente fica entubado, ele fica com a cabeceira só elevada, aí já é outras coisas, que aí é outros assuntos, senão vai embolar aqui o meio do caminho, tá? A 14, qual a posição indicada para exame citopatológico? O exame citopatológico
tá? Exame citopatológico é exame de preventivo, que é o Papa Nicolau. A posição para exame citopatológico é a posição ginecológica, tá? Ginecológica. Número 15. Qual a posição de exame para aplicação de supositório, tá? Posição de Siemens, decúbito lateral direito ou esquerdo. O paciente fica de lado. Nós chamamos de posição de Siemens, tanto para supositório, temperatura retal, lavagem intestinal, como vocês já viram nas aulas de posições de exame, tá bom? Por isso é bom sempre assistir os vídeos. Até aí, tudo bem? Ana, eu sei que é você que está aí no Instagram do Paulo. É Paulo? Ou é Paulo? Não sei. Depois... Não estou entendendo quem é esse Paulo. Depois da RCP, depois eu posso te responder no direct. Porque se a gente ficar aqui falando sobre a RCP, eu não vou terminar esse questionário deles. Entendeu? Tá bom? Deu para entender, gente? Estão dando para entender até aí? Que bom, Vilma. Vilma. Que bom que você está entendendo. Vilma da TS55, não é isso, Vilma? Da turma de sábado. Vai anotando, né, Vilma? É bom, né? Qual a posição de exame indicada para aplicação de supositório? A posição de Siemens, decúbito lateral direito ou esquerdo. Agora, explique a número 16 sobre procedimento de triagem do profissional de enfermagem na consulta médica, tá? A triagem, tá? Ela foi criada para determinar qual paciente deve ser atendido primeiro e aqueles que podem aguardar o atendimento em segurança, tá? Considerando os diferentes níveis de gravidades e não a ordem da chegada como era feita antigamente. A triagem, você faz uma classificação de risco. Você vai triar o paciente, vai ver quem tem prioridade primeiro para entrar no atendimento. Né? Quem é urgência e quem é emergência. Quem pode esperar, quem não pode esperar. Tá? Quem pode esperar, quem não pode esperar. Ali você vai classificar aquele paciente. Geralmente é feita pelo enfermeiro e pelo técnico. Para classificar o paciente, saber quem tem necessidade de aguardar, quem pode entrar primeiro para o atendimento. Lembrando que na sala de triagem, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, faz o procedimento de verificação dos sinais vitais. Tá? Faz a avaliação inicial do paciente, descreve na evolução, ou manuscrita, ou computadorizada, e encaminha para o médico. Então, quem faz o primeiro atendimento na classificação de risco na sala de triagem é o profissional de enfermagem, o enfermeiro e o técnico, avaliando a necessidade do atendimento daquele paciente. Para isso é criada uma triagem, para classificar o paciente. Quem tem urgência e quem não tem urgência. Quem pode esperar, quem não pode esperar. Que eu posso chegar no hospital, por exemplo, com uma epigastralgia, uma dor no estômago. Cheguei primeiro, né? Mas o paciente está lá na terceira, atrás de mim, o quarto, tem uma lesão corto-contusa sangrando. Quem entra primeiro dentro do hospital na emergência? É que eu que estou com epigastralgia, dor no estômago, ou quem está com corte sangrando? Isso é avaliado aonde? Na triagem. Vai classificar. Entendeu? O paciente. Para onde ele vai. Quem entra primeiro e quem não entra. Não, se tiver um paciente especial, dependendo da gravidade do paciente, ele vai aguardar. Tá? A gente está falando de gravidade, de doença, independente se seja especial ou independente se seja idoso ou não. Tá? Você tem que classificar o que é emergência e o que é urgência. O que pode ser atendido primeiro, o que pode esperar, o que não pode esperar. Uma crise hipertensiva pode esperar o atendimento? Por exemplo, verificou a pressão do paciente, deu 200 por 100, pode esperar? E o paciente está com temperatura 38, quem pode esperar? O hipertenso ou quem está tendo febre? Quem pode esperar? Independente de idade, independente de ser especial ou não. Quem pode esperar? O paciente que está tendo uma hipertensão severa ou pacientes... Não o que, gente?
O paciente que está tendo hipertensão arterial severa ou o paciente que está tendo uma temperatura 38 graus Celsius. Quem vai esperar primeiro? Quem vai ser atendido primeiro, mas quem pode esperar? Quem está com febre pode esperar, não pode? E quem está com pressão arterial tem que entrar logo, porque você sabe as causas da pressão arterial: infarto, AVC, que é o derrame, paralisia facial. Então, quem está com crise hipertensiva entra. Porque o paciente com crise hipertensiva fica dispneico, taquicárdico. E quem está com febre aguarda ali com apoio psicológico do profissional de enfermagem, tá? Você vai conversando com o paciente, vai orientando o paciente, mas ele vai ser atendido, ele não vai deixar de ser atendido. Mas quem está com crise hipertensiva entra primeiro. Tá? É igual as lesões, corte contuso, traumatismo craniano, as fraturas expostas, entra na frente. E quem está ali na frente, o quê? Somos nós, enfermeiros e técnicos, nós que classificamos. E dentro da classificação, nós temos que ter uma postura muito digna, muito séria, para saber falar para o paciente se ele pode esperar, ele não pode esperar. Né? E tem que saber avaliar os sinais vitais, desde a pressão arterial à saturação de oxigênio pelo oxímetro de pulso. Então, a sala de triagem é uma sala para triar o paciente, classificar o paciente para o seu primeiro atendimento, né, de emergência, se é emergência ou se é urgência, tá? Deu para entender mais ou menos? Deu, né? 17. Tá todo mundo entendendo? Ainda não acabou não, gente. Dá tempo ainda. Se acabar, eu salvo essa e volto pra gente terminar aqui, tá? Estão dando para entender? Pelo menos. PAF primeiro, perfuração por arma branca. Baleada, a gente fala PAF, tá, Vilma? PAF, perfuração por arma de fogo. Se o paciente chegou esfaqueado com arma branca, a gente fala PAB, perfuração por arma branca, PAB. Perfuração por arma branca. Por tiro, PAF, perfuração por arma de fogo. Isso aí, vermelho, amarelo, verde. Muito bem, vocês estão ligados no negócio, hein? Tá? A outra pergunta, a 17, quais são os sinais vitais? Pressão arterial, frequência